Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vamos ler de 1 a 5. Evangelho de Lucas, capítulo 13, de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem parecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Deus abençoe a leitura da palavra dele. Amém? Esse texto foi o texto que eu usei na última cerimônia de casamento que realizei. Naturalmente, quando eu li, as pessoas ficaram assim, um tanto quanto chocadas. Por que ler um texto sobre morte, sangue, desastre num casamento, né? Eu não vou pregar a mensagem que preguei ali, mas ao final da palavra, o Senhor abençoou, o nome dele foi glorificado, as pessoas vieram, inclusive não crentes, agradecer a palavra que tinham ouvido e porque alguma coisa tinha sido colocada no coração delas. Hoje eu vou abordar de outra forma, embora os princípios aplicados aqui serão os mesmos. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos primeiro compreender o texto, depois eu vou apenas levantar 3 princípios que eu acho que serão muito bons para nós. A compreensão do texto é a seguinte: o Senhor Jesus, em determinado momento, perto dele, chegaram comentando algumas pessoas sobre esses 2 incidentes. Sobre um incidente, e ele acabou adicionando outro. Pilatos é conhecido na história como um homem muito cruel, e essa é uma das provas da crueldade dele. Alguns galileus, talvez, tidos como condenados por Roma por alguma coisa, mas que estavam livres, talvez tendo sido já condenados por algum ato, foram mortos enquanto estavam no momento do ofertório do sacrifício no templo. Então a coisa é mais ou menos assim: eles estavam lá fazendo oferecimento, vieram os soldados, não os soldados dos fariseus, dos saduceus, do templo, né, dos sacerdotes, mas os soldados de Roma mesmo, e mataram aqueles homens ali no momento em que eles estavam participando daquela oferta do sacrifício. E isso, para os judeus, é uma coisa horrível. Esse é um tipo de coisa hedionda de se fazer, você matar alguém num momento tão precioso para eles, né, como esse. Aliás, foram situações como essa que foram juntando-se ao longo do tempo, até que ela desencadeou numa revolta, algum tempo mais tarde, e ela também acabou provocando a queda de Jerusalém no ano 70. E eles estavam pensando em termos da cultura, do momento, daquilo que todo mundo pensava. Se isso aconteceu com esse pessoal, é porque eles eram um tipo muito ruim de gente. A minha mãe, antes de se converter, quando ela via alguma coisa ruim acontecendo com alguém, ela dizia assim: olha, se está nessa situação, é porque não é flor que se cheire. Essa expressão que ela usava, né? Era a filosofia da época, era essa. Em João capítulo 9 você vê Jesus sendo interpelado pelos discípulos, quando eles veem um cego de nascença. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E o Senhor Jesus diz: nenhuma coisa nem outra. Nem ele nem seus pais pecaram, mas ele é assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então a filosofia era essa. Quando eles viram que aconteceu isso, eles comentavam sobre o tipo de pessoa terrível que deviam ser aqueles galileus. E o Senhor Jesus Cristo, então, entra na conversa de vez, dizendo assim: vocês estão achando que eles eram piores que os outros, porque aconteceu isso com eles? E Jesus diz, de forma muito enfática, não eram. E ele passa a contar uma situação que aconteceu numa das torres que sustentavam o aqueduto junto ao poço de Siloé, né? E
talvez estivesse sendo reformada e talvez gente trabalhando ali, e ela desmoronou e caiu sobre 18 homens, 18 pessoas que morreram ali, né? E, novamente, o pensamento é esse: se isso aconteceu, um desastre desse, é porque certamente alguma coisa elas tinham feito, era um tipo de pessoa que mereciam que isso acontecesse. Então, em 2 momentos, Jesus diz, não eram, eu vou afirmo, e em 2 momentos ele alerta, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer da mesma forma. Então, essa é a situação do texto. E eu disse, vamos apenas 3 princípios aqui, para a gente aplicar, e acho que seremos abençoados se atentarmos para isso. A primeira coisa, o primeiro princípio, irmãos, para que a gente tem que atentar, não são princípios, mas propriamente ditos, eu não vou colocá-los na forma de princípio necessariamente, mas a primeira coisa para a qual nós precisamos atentar é que nós costumamos a nos espantar com a coisa errada. Nós nos espantamos geralmente com o que não devíamos espantar. É isso que Jesus está falando aqui. Uma das coisas que ele está dizendo aqui. Vocês estão espantados porque isso aconteceu? E espantados a tal ponto de que vocês acham que se isso aconteceu é porque houve um motivo específico para que isso acontecesse? Quer dizer, eles são um tipo de pessoa que mereciam que isso acontecesse com eles? E Jesus disse, não era isso. Evidentemente, irmãos, há momentos em que, eventualmente, Deus faz as coisas acontecerem assim. Certos atos pecaminosos produzem juízo de Deus ou disciplina de Deus no meio do seu próprio povo. Mas você não pode ligar todo ato desastroso, ruim, que acontece a uma situação específica que fizesse com que aquilo fosse produzido. O livro de Jó é basicamente toda uma história a esse respeito. As pessoas pensam assim porque nós nos espantamos, porque não temos uma visão correta do mundo, se não formos informados pela Escritura. Nossa cosmovisão é sempre defeituosa se não for informada pela revelação. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês deveriam se espantar realmente com o fato de que desastres dessa natureza e de outras não aconteçam o tempo todo. Porque este mundo deu as costas ao Criador, este mundo se rebelou contra o Criador, a criatura virou para o seu Criador e disse, eu não me importo com você, eu não quero você, eu não preciso de você. De forma arrogante, de forma rebelde. E, no entanto, apesar de situações assim acontecerem, 2 coisas precisam ser notadas. Primeiro, elas não acontecem o tempo todo com todo mundo. E a segunda coisa é que este mundo, embora debaixo da ira de Deus, também sofre a influência da redenção, do amor redentor de Deus. E por isso há muitas coisas boas no mundo. Há muitas coisas que nós podemos, das quais podemos usufruir sem problemas. E que manifestam a glória de Deus, apesar de ser uma criação decaída. E qualquer pessoa que já passeou à beira-mar, que já viu as montanhas, que já viu uma vida sendo salva no útero através de uma microcirurgia, qualquer pessoa que já viu a força de uma tempestade, principalmente quando você está abrigado dela, você vê poder, você vê beleza, você vê harmonia, num mundo onde pecado está. Então nós deveríamos nos espantar com isso, com esse tipo de coisa. Nós enaltecemos muito nesse mês que já está chegando no final, o mês das mães, não é? E nós enaltecemos o amor materno, e nós cantamos isso, e poucos ousariam desafiar um negócio desse. Não tome isso por certo, por garantido, não era para ser assim. Se o Senhor não tivesse deixado a sua graça comum, se Ele não estivesse administrando a sua graça, mesmo àqueles que o ignoram, que não lhe dão glória, que não o reconhecem, mães estariam matando seus filhos no próprio útero. Mas peraí, isso acontece. Isso acontece. Não acontece o tempo todo, não acontece com todas as mães, mas se o Senhor não tivesse preservado,
esse mundo decaído com o ato redentor de Cristo, que é também o responsável, inclusive pela graça comum e pela administração da graça comum, sobre os que não são crentes, os que não creem em Cristo. As mães estariam fazendo isso o tempo todo. Ou estariam devorando seus filhos, ou estariam escravizando os próprios filhos, e nós estaríamos fazendo isso uns com os outros. Não acontece assim, não é por acaso, não. Não é assim, não. Naturalmente que... Não, irmão, não é. Nós somos seres pecadores decaídos. A nossa depravação só não atinge 100% da possibilidade porque Deus restringe o pecado humano. Então, nós precisamos aprender a nos espantar é quando vemos que existe a possibilidade real e acontece na maioria, na esmagadora maioria dos casos, de um homem amar uma mulher amar um homem e eles permanecerem juntos a vida toda. De mesmo com todos os defeitos que o matrimônio tem, haver perdão mútuo e eles prosseguirem. De um homem e uma mulher produzirem um filho, gerarem uma vida e se dedicarem a isso. De seres humanos que demos as costas ao nosso Criador, sermos capazes de, por causa de uma criatura pequenininha, né, e indefesa, nós nos damos, nós nos devotamos, nós passamos noites em claro. Nós cuidamos. E todo pai, toda mãe que já teve com seu filho em casa nos primeiros dias após o nascimento sabe do que eu estou falando. E você faz isso, a gente deveria pensar assim, isso é graça de Deus. A gente toma por garantido, não, é pai, é mãe, gente, espera lá. Mãe, então mãe que carregou o filho 9 meses, não, irmão, não entra nessa não. Isso é a visão de quem não tem a informação da Escritura e acha que o mundo corre assim, só tem algum defeitinho aqui, outro defeitinho. Não. A Bíblia define o ser humano como morto em delitos e pecados, como escravo do seu próprio pecado, da sua natureza pecaminosa. Quando você vir homens e mulheres sendo bons pais, sendo boas mães, fora da igreja, dentro da igreja, onde for, não tome isso como natural, como garantido, como sendo o que deveria realmente acontecer. Não. Isso é graça. Isso é graça. É isso que Jesus está falando aqui. Nós nos espantamos com as coisas que não devemos espantar. Que haja morte, que haja desastres, isso a gente deveria esperar num mundo que deu as costas ao seu Criador. Que homens sejam capazes de oprimir outros homens, que homens sejam capazes de oprimir crianças, que homens sejam capazes de vender as próprias filhas, como acontece ainda, como sempre aconteceu e ainda acontece hoje. Que sejamos capazes de usar uns aos outros e de descartar, e infelizmente isso acontece ainda hoje. Isso a gente deveria esperar de um mundo decaído. Isso mostraria para a gente a verdadeira situação. Não se deixe enganar. Se não é assim o tempo todo, se acontece em certos momentos, em certos lugares, é porque é Deus que nos preserva, é Deus que restringe o pecado humano. Isso é graça comum. Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos, seu sol brilha sobre ímpios e bons. Mas não é só isso, não. Tem mais. O seu espírito restringe a pecaminosidade humana, de outra sorte nós nos devoraríamos até que não sobrasse ninguém. Então vamos nos espantar com as coisas com as quais realmente deveríamos nos espantar. Olha a sua volta. Um domingo à noite, se você pudesse estar querendo descansar para reiniciar a semana, e aqui é um grupo de pessoas que se reúnem, alguns vieram bem de longe. Nossa igreja tem essa característica de gente que vem de longe, porque mora longe da igreja, para adorar o Senhor. Não tem show aqui, não tem nenhum cantor aqui dando show, não tem nenhum pregador aqui garantindo que você vai ficar rico, não tem nenhum pregador garantido que você vai ser curado de todas as enfermidades. Não! E ainda assim, as pessoas vêm porque vêm adorar o Senhor, porque Ele é digno de louvor, digno de adoração. Isso não era para acontecer, isso é graça. Isso é obra, essa reunião é obra do Espírito Santo mediante o Evangelho de Cristo. Essa é a primeira coisa, irmãos. Isso vai nos ajudar quando o quadro à nossa volta parece muito ruim, quando a tempestade parece muito tenebrosa, parece que vai derrubar os rochedos, as próprias rochas serão movidas pelas águas, e você fica ali no meio daquilo assim. Lembre-se
e coisas extraordinárias estão acontecendo, Deus está ao seu lado. Quando você clama, Ele ouve. Pessoas são levantadas para ajudar você. Pessoas surgem dando uma palavra. Pessoas que você não conhece se tornam instrumentos na mão dele para abençoar você e abençoar outros. E você as abençoa no processo. Fique atento para essas coisas. E você vai oferecer muito mais louvor a Deus. A segunda coisa. O êxito ou o fracasso, aventura ou desastre, não dizem necessariamente nada sobre as pessoas envolvidas no processo. A gente tem de olhar assim uma pessoa que tem um êxito, né? Como sendo alguma coisa especial, ou então Deus parece ser mais propício àquela pessoa, se alguma coisa muito ruim acontece, ou algumas pessoas que estão o tempo todo enfrentando situações que parecem que não terminam, em uma luta constante, não deve ter alguma coisa, Deus deve estar disciplinando essa pessoa, porque Deus está lidando com ela para colocar ela. Meu irmão, dá uma lida no livro de Jó. A história de Jó é a história de um homem que enfrenta uma série de incríveis, de absurdas adversidades. E ele não fez absolutamente nada para merecer aquilo. E ele sabe disso. E nós sabemos disso porque Deus diz isso logo no começo da história. E os amigos dele que surgem ali fazem duas coisas, uma muito boa e outra muito ruim. A primeira é muito boa. Eles chegam, veem que é grande a dor de Jó, sentam-se calados com ele, choram junto com ele, em silêncio durante uma semana. Olha aí. Mas talvez você não entenda muito bem isso. Uma semana e tal. Não? No Antigo Oriente Próximo, e ainda em muitos lugares no Oriente, a ideia, a mentalidade é essa. É como casamentos também que são celebrados durante 4, 5, 7 dias. Mas quando a dor vem também, você faz o luto também o tempo que for necessário. Eles ficaram. Isso foi muito bom. Só que depois eles resolveram falar. E quando eles resolvem falar, aí é o desastre completo. É verdade que eles falam algumas frases que parecem muito certas. Algumas verdades estão contidas ali. Mas o fato de algumas verdades estarem sendo lançadas não quer dizer que o que eles estão fazendo é certo. Aliás, eles são repreendidos no final do livro pelo próprio Deus. Por quê? Porque eles não entendem o que está acontecendo e, ao invés de se humilharem para dizer nós não entendemos, eles tentam ir por uma lógica que necessariamente não precisa vigorar em toda situação onde há alguma coisa acontecendo de ruim. Jó, confessa, você fez alguma coisa. E Jó dizia, não. Jó, você é orgulhoso. Você quer ser melhor do que Deus? Ele, não, eu não sou melhor do que Deus, eu sou pecador, mas eu sei que eu não fiz nada para que isso acontecesse especificamente comigo. Jó, peraí. Não é assim não. Deus sabe o que está fazendo. Se Deus trouxe isso, é porque precisa de alguma coisa acontecer na sua vida, porque você está faltando alguma coisa. Ele disse, não está. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei que eu tenho andado diante do meu Redentor. Jó não entende o que está acontecendo com ele. Os seus amigos também não entendem, só que os amigos pensam que entendem. E às vezes nós fazemos isso também. Então nós olhamos para uma situação e começamos a fazer análise sobre aquela pessoa que está passando por aquilo. Meu irmão, essas situações, seja de êxito ou de fracasso, seja de ventura, seja de desastre, elas não dizem absolutamente nada necessariamente sobre uma determinada pessoa. Qual a aplicação prática para você disso? É porque muitas vezes, quando as situações vêm sobre nós, o tentador se aproxima para estabelecer esse tipo de critério. E muito crente cai nessa mentira, nessa armadilha. Olha, está acontecendo isso. Olha, não melhorou a situação, então. Não mudou a situação, é porque você... Não, até que você estava indo bem há alguns dias atrás, mas olha, você novamente duvidou de Deus. E ele joga com os nossos sentimentos. Não é? Nossos sentimentos. Ontem você estava confiante, né? É porque você estava lá na igreja, domingo, cantando, você cantou e tal, mas hoje, aqui diante dessa realidade, olha só, esse é que é o verdadeiro você. Você estava lá junto com os outros irmãos que são melhores que você estava lá e tal, mas agora a realidade nua e crua, viu? Você não é igual a eles, Deus está tratando de você porque você deve ser, meu irmão,
O Senhor Jesus disse aqui, vocês acham que esses homens eram piores que os outros galileus? Vocês acham que esses outros 18 eram piores do que todos os demais habitantes de Jerusalém? E ele diz, não eram, todo mundo. Pecador diante de Deus. Não tinha um pior que o outro, não, porque aconteceu essa determinada coisa, ou pelo menos por causa desses fatos, você não pode determinar que um é pior que o outro, melhor do que o outro. Essa é sempre uma coisa, uma via pela qual nós, quando entrarmos, vamos ter um desastre. O diabo usa muito isso. E aí ele acusa, e ele enfraquece, aí você fica em dúvida. Gente, mas eu estava indo tão bem, eu estava confiando e agora eu retrocedi. Não, você não. Os seus sentimentos ficam empolvorosos assim, mas se você faz a boa afirmação, a afirmação qual é a seguinte? Aquela que você aprendeu no primeiro ponto. Não, peraí. Se as coisas fossem para ser do jeito que elas teriam que ser, se Deus largasse essas coisas, era para eu estar no inferno já agora. Se fosse seguir a sequência natural, sem a intervenção da graça de Deus, era para eu já estar no inferno agora. Era isso que tinha que acontecer. Mas eu não estou no inferno. Pelo contrário, eu fui salvo. Eu tenho acesso a Deus. Estou no meio de uma situação difícil, mas tenho acesso a Ele. Quantas vezes eu precisar, eu posso ir a Ele. Eu posso clamar a Ele. E além disso, Ele me cerca de irmãos, Ele me cerca com o seu Espírito Santo, Ele envia o seu anjo. Como o salmo que nós lemos há pouco, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Só. É uma figura, não é? Você imagina? Eu quando era adolescente, ouvia esse versículo, eu imaginava isso. Eu em algum lugar, e na minha imaginação de adolescente, era aquela tenda mais antiga que tinha, né? Que você fazia com galhos, que escoteiro fazia, porque era aquilo que eu conhecia. Então, imaginava aquilo ali e um anjo lá, dentro, olhando para mim, me guardando, né? As minhas filhas começaram a desenvolver isso muito cedo. Eu me lembro que uma vez estava indo pregar na região lá de Santa Cruz, e aí peguei o carro, saindo lá de Madureira, numa noite chuvosa, muita chuva, e eu lá no meu Fusquinha 66, né? Indo para lá e tal. E aí, aliás, não, já era o Chevette. Evoluiu muito, né? Fusca 66 para Chevette 79, olha que salto qualitativo, né? E aí, lá estou indo eu assim, e a minha filha, que está aqui hoje, ela orou em casa com a mãe, né? Estavam orando, em casa orando. Senhor, manda um anjo voando atrás do carro. E aí, quando eu cheguei em casa que eu soube disso, eu falei... minha esposa contou, eu falei para ela, né, filha, da próxima vez você pede para o anjo ir dentro do carro, porque quando eu olhei pelo retrovisor, havia 2 anjos lá voando e falando isso, pede para sua filha da próxima vez colocar dentro do carro. Essa chuva é muito chata. Mas essa imagem é a imagem, a própria Escritura, o anjo acampado, os anjos do Senhor acampado, o Senhor acampado ao nosso redor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Isso é a realidade. Não importa se você está passando por um momento de muita alegria, de euforia, um momento de tristeza, um momento de angústia, se você teve uma grande vitória, se você experimentou uma derrocada em alguma área da sua vida, isso não muda. Deus ama os seus filhos e está com eles o tempo todo. E essa é a verdade. Então, quando o diabo vier com esse critério, eu tenho aqui já um padrão para você, tem um padrão para vocês aqui, para você se examinar. Olha só, se está acontecendo isso, então aquilo, você pega o critério dele, joga no lixo e aceita o critério do Senhor Jesus. Aceita o critério do Senhor Jesus Cristo. Esse é o critério que vale. A última coisa, a terceira coisa, aproveite hoje. Porque hoje você tem, amanhã você não sabe. Mas peraí, pastor, o que é isso? Existencialismo cristão? Qualquer coisa assim? Não, é pura Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo modo. É óbvio que Jesus não pode estar dizendo aqui que se esse povo não se arrependesse, eles seriam todos mortos à espada no momento do sacrifício. Ou que se eles não se arrependessem, todos eles seriam mortos com torres desabando em cima deles. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, se vocês não se arrependem,
o tempo do arrependimento passa e repentinamente vocês não têm mais oportunidade de arrependimento. Os galileus estavam lá no templo. De repente, eles estavam se achando seguros. Ou então, pelo menos, se acharam seguros porque estavam no templo. Não, aqui certamente ninguém vai ousar fazer nada contra a gente, ainda mais na hora do sacrifício. Só que não funcionou desse jeito. Pilatos não respeitou nada disso, era um homem cruel. Não respeitou nada disso. Não respeitou nem o lugar, nem o momento. Entrou lá e matou, de forma que o sangue dele se misturou com o sacrifício que estava sendo oferecido, por assim dizer. Os trabalhadores estavam lá na torre, ou pessoas que estavam próximas àquela torre, e de repente aquilo desaba, e não dá tempo de correr. Talvez alguns tenham corrido e escapado, mas não acontece com todos. E assim, de repente, você é levado, você é tomado. Então, irmão, você tem agora. O arrependimento de pecado tem que ser agora. Não é isso que a gente fala para o não crente? Para aquela pessoa que está afastada do Senhor Jesus? É agora que você tem. Se você não fizer agora, você não tem. O dia de amanhã não pertence a você. O momento daqui a pouco não pertence a você. Mas isso funciona para nós também. E às vezes a gente adia as coisas. A gente adia pedir perdão. A gente adia perdoar. A gente adia restaurar o relacionamento. Eu falava sexta-feira uma equipe que faz encontro de casais. Eu estava dizendo para eles, meus irmãos, a gente tem que aprender a se tornar um alvo fácil. E um alvo fácil é um alvo estático e desarmado. Um alvo móvel é sempre muito mais difícil de você atingir. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que se tornou um alvo fácil. Onde é que ele está? No Getsemane. Quantas pessoas estão com ele? Tem uns 12 discípulos lá? Não, tem 11, porque um está com a gente aqui, então tem 11 lá. E eles estão armados? Não, não estão armados. Sabem lutar? Não. É um pescador, cobrador de impostos, esse tipo de gente. Não é nada sério, não. Esse cara é doido, ele sabe que tem oposição contra ele, agora ele se coloca num lugar isolado, longe da multidão, de noite. Quer dizer, não tem a multidão que tantas vezes inibiu as forças contrárias a Cristo, as autoridades religiosas contrárias a Cristo. Não fizeram nada por causa da multidão e tal. Algumas vezes foi assim que aconteceu. Agora não, ele está isolado, ele está longe da multidão, é de noite, só com um grupo lá que não é capaz de defendê-lo. Vamos lá. E quando eles chegam lá, eles encontram Jesus como um alvo fácil. Nós geralmente estamos armados. Fazemos isso como casais, fazemos isso como pais e filhos, fazemos isso como irmãos em Cristo, fazemos isso como amigos. Nós estamos armados. Nossas armas estão ali. Nós parecemos aqueles filmes de exército de um homem só. Já viu esse tipo de filme, não é? Então, é interessante. Aí você vai olhar lá no jornal, na internet, lá, o gênero do filme. Comédia, aventura, ação, não está lá. Exército de um homem só. Porque você sabe que o sujeito sozinho vai resolver aquilo que nenhum exército do mundo consegue resolver. Né? O ícone desse negócio é o Chuck Norris. Então, boa, né? É um sujeito que vem com aquelas armas todas. Ele tem uma arma, tira outra, daqui, tira outra de lá. Quando você pensa que tira tudo, ele ainda tira uma outra pequenininha daqui de dentro. Assim, né? Nós fazemos isso também. Tiramos tudo. Guardamos um estilingue lá atrás. Estilingue, a tiradeira. Né? O Senhor Jesus, ele simplesmente abriu mão de tudo. O Senhor Jesus simplesmente largou tudo. Pedro tentou defendê-lo. Pegou uma espada. Eles tinham 2 espadas, porque eles tinham levado 2 espadas, porque não entenderam que não era para levar espada. Mas como Jesus falou espada, eles temos 2 aqui. E levaram. Aí Pedro pega a espada e quando vê aquele negócio, ele, não, eu vou fazer alguma coisa, e faz. Passa vergonha. Primeiro porque ele mira na cabeça do sujeito e só corta a orelha. E segundo porque Jesus vai lá e põe a orelha no lugar. Não é? Não é vergonha isso? Achei que ia estar fazendo uma coisa, Jesus desfaz o que ele fez. E ainda diz para ele assim, você não acha que se eu quisesse, se a ideia fosse essa,
eu teria agora milhares de anjos aqui. Um monte deles. Eu sempre imagino os anjos naquela situação. Imagina que você fosse um anjo do Senhor. A gente imaginar, tenta fazer esse exercício mental. E você vê aqueles homens chegando, se aproximando de Jesus, e ali para tentar fazer alguma coisa, e os anjos doidos para fazerem algo, para tomarem uma atitude. Não, Senhor, é agora. Não, espera aí. E o trono de Deus dizendo nada. Não vão fazer nada. Você imagina o que é isso? Um anjo daqueles acaba com todos os soldados e nada. Eu vim para isso. E Jesus é um alvo fácil. Então, irmão, torne-se um alvo fácil. Vá, resolva. Tome a iniciativa. É para pedir perdão? Peça perdão. É para conversar com a esposa? Converse com a esposa. Não chama a esposa há muito tempo para orar? Chame hoje. Você não sabe se amanhã vai ter condições de fazer isso. De repente, está planejando entregar aquela flor que há muito tempo não entrega? Faz isso amanhã. Agora está um pouco tarde para você achar. É para pedir perdão? Hoje é o dia. Não é amanhã, é agora. Essas três coisas podem nos ajudar muito porque elas são apenas expressões do Evangelho de Cristo. O Evangelho nos mostra que o mundo não é o que deveria ser. De duas formas. Ele não é o que deveria ser, como Deus criou. Mas também não é o que deveria ser depois da queda. Ele deveria ser um completo caos, onde o juízo de Deus estivesse o tempo todo sendo lançado sobre, mas não é. Na verdade, existe graça e misericórdia da parte de Deus. O Evangelho nos ensina que a condição humana não é determinada pelas circunstâncias, mas pelo relacionamento do ser humano com Deus. É como você está em relação à cruz de Cristo, isso é que determina realmente quem você é e em que posição você está. E o Evangelho nos ensina um senso de urgência, tanto na pregação do Evangelho, como na aceitação do Evangelho, como também na implementação das verdades do Evangelho na nossa vida. Porque você tem esse dia. Não é isso que o Salmo 118, 24 diz? Esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Por que o texto fala sobre isso? O texto não está falando sobre o domingo, o texto está falando o seguinte, hoje é o dia que você tem. Amanhã você não sabe, ontem já passou. Alegre-se, regozije-se hoje, no Senhor. Não era para você ter esse dia, e não era para você ter esse dia abençoado. Mesmo em meio às provações, um dia abençoado, porque você tem o Senhor, porque você tem irmãos, porque você pode, como eu disse, buscar a presença dEle, porque você pode, mesmo em meio lágrimas, cantar os louvores dEle, porque você sente, percebe, é viva a presença dEle junto de você, mesmo quando todas as coisas estão pesando. Então esse é o dia. Essas três coisas o Evangelho nos ensina. E você será abençoado, certamente, se lembrar delas, principalmente no meio dos embates. O diabo simplesmente vai ter que fugir. É esse o sentido. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo? Invocando as verdades do Evangelho. Não, diabo, eu sei que a realidade não é essa que você está me apresentando, não. Deixa eu me alegrar e me espantar com as boas coisas que Deus me dá na graça dEle. Desastre, morte, isso é o que eu deveria esperar mesmo nesse mundo. Não, diabo, não são as circunstâncias que determinam quem eu sou e em que posição eu estou. O que Cristo fez na cruz por mim, isso é que determina. Não é o que eu fiz com relação àquilo, não é o que eu vou fazer com relação àquilo, é o que Ele fez. Não é isso que o Evangelho é? Boas novas. Qual é o sentido de boas novas? São boas notícias. O Evangelho é, na sua essência, uma notícia.
Nunca perca isso. A primeira definição de evangelho que tem que vir na sua mente é isso, é uma notícia. E notícia pela própria natureza diz respeito a algo que aconteceu no passado. O evangelho é uma notícia a respeito de algo que aconteceu já. Algo que alguém fez. Algo que foi feito. Essa é a notícia. E é a boa notícia. Ele fez por mim. Não tem a ver com o que eu vou fazer por ele. Não tem a ver com o que eu vou fazer como consequência do que ele fez. O evangelho, na essência, é uma notícia muito boa do que ele fez por mim. Então não são as circunstâncias que determinam. E o evangelho alerta para a fragilidade da vida. Para a rapidez com que ela passa. Mas, diferentemente do mundo que diz, olha, a vida é muito curta, vamos aproveitar. Que pensamento estúpido, né? Gente que vai aproveitar as coisas assim acaba destruindo a própria vida. Quantos jovens destroem, perdem a sua juventude, destroem sua saúde, destroem a sua mente, porque eles têm que aproveitar agora, porque não sabe quando vai acabar. Não, o crente não faz isso, não. O crente tem um senso de urgência, de tal modo que a vivência é outra. A ideia é outra, não é vou aproveitar o máximo que eu puder. Não. Primeiro por quê? O que eu tenho está garantido, está guardado. Não é o que a gente canta, porque está escrito na Bíblia, eu sei em quem tenho crido. E que o meu tesouro está guardado com ele. Paulo, ecoando palavras que Jó disse anteriormente, modificando um pouco, ele diz, eu sei em quem tenho crido. E ele guarda o meu tesouro, eu não tenho que correr, eu não tenho que me apressar, eu não tenho que me exasperar, o meu tesouro está guardado com ele. Então, a urgência agora que tem, devido a não me pertencer o controle sobre as coisas, não é uma urgência desesperada de que eu tenho que ter tudo que eu puder, porque é a única chance que eu vou ter. Não. O melhor está por vir depois, com muitas coisas boas que Deus nos dá aqui. O melhor ainda está por vir. Irmão, isso não é ideia, isso não é conceito, isso não é frase para controle de massa, para controle de população. Não, isso é promessa da palavra de Deus. Ou a gente crê nisso, ou a gente joga a Bíblia fora, descarta a fé e vai fazer outra coisa. Paulo diz, se nós cremos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Então, nosso senso de urgência se volta para o serviço, para o louvor. Se volta para a adoração, para o reconhecimento da glória de Deus. Eu quero dar glória de Deus a Deus hoje. Pelo que Ele está fazendo hoje na minha vida, pelo que Ele já fez na minha vida e pelo que Ele fará, seja aqui ou se Ele me chama à presença dEle. E eu dou glória a Deus. Eu vivo nessa perspectiva. Nenhum de nós vai fazer isso perfeitamente, essas coisas assim. Mas, meu irmão, se você começa a pensar sobre esses 3 pontos, essas 3 situações, elas vão ajudar você. Isso é o Evangelho, isso vai ajudar você a enfrentar as situações e se preparar para a sua verdadeira pátria, o lar eterno. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado. Porque nós podemos enfrentar o dia a dia confiados que as verdades que o Senhor Jesus trouxe e nos apresentou no Evangelho são rocha sólida, terreno seguro sobre o qual podemos caminhar. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui, cada família. Tu sabes as situações que estamos enfrentando, todos nós, os irmãos que padecem perseguição, pelos quais nós já oramos hoje, inclusive aqueles específicos lá ali no Paquistão. Nós temos um caminho seguro, ó Pai. E que nós estejamos vivenciando essas verdades, enfrentando melhor o dia a dia na nossa jornada, na nossa peregrinação para o nosso lar celestial. Nós oramos assim, agradecidos ao Senhor pela palavra que recebemos, pelo culto que aqui estamos prestando e rendendo ao Teu nome. Pedimos que o Senhor nos conduza aos nossos destinos debaixo da Tua potente mão, quando daqui sairmos. E que o Senhor nos conceda uma semana em que, de forma ainda mais vigorosa,
nós vivenciemos o Evangelho, nós glorifiquemos, nós transportemos para Ti toda a glória daquilo que pudermos realizar, Senhor, reconhecendo que vem de Ti. Demos testemunho da Tua graça, Senhor, e cresçamos naquilo que temos recebido de Ti. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém.